Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, boa noite. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com a sua família. Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui para abençoar a sua vida com uma mensagem de fé, de esperança, tudo para que você tenha uma noite de descanso, de paz. Eu não sei como foi o seu dia, mas eu imagino que muitas coisas não saíram do jeito que você esperava. Mas não se preocupe e nem perca a sua paz, porque Deus continua no controle da situação e Ele vai te honrar. Você crê nisso? Eu fico muito feliz por você estar aqui comigo mais uma noite para orarmos antes de ir para a cama. Todos os dias às 10 horas da noite nós estamos nos reunindo aqui para falar com Deus sobre o nosso dia, a nossa vida, as nossas lutas. E o Senhor tem nos respondido de uma forma sobrenatural. Graças a Deus, muitas pessoas já estão me contando aqui nos comentários que as suas noites de sono estão mais tranquilas e que elas estão acordando mais renovadas. E sabe por que isso acontece? Porque nós escolhemos confiar em Deus e entregar a Ele o nosso sono. Por mais difícil que o nosso dia possa ter sido, por mais lutas que a gente possa ter enfrentado, quando decidimos depender dEle, recebemos a paz, até mesmo quando estamos no meio da tempestade. Então, se você deseja fazer parte dessa corrente de fé, saiba que todo dia, às 5 horas da manhã, 6 horas da noite e 10 horas da noite, eu estou aqui para orar com você e por você. Então se inscreva aqui no meu canal, clique aqui no botão inscrever-se, bem aqui abaixo do vídeo, e do lado vai aparecer um sininho, clica também nesse sininho e seleciona a opção todas para você receber a notificação sempre que eu colocar um vídeo novo, tá ok? E eu quero começar lendo uma passagem que fala exatamente sobre isso, a importância de confiarmos em Deus. Então acalme o seu coração, porque Deus vai começar a falar com você a partir de agora. Está escrito em Lucas capítulo 8, o versículo 22 ao 25. Está escrito assim: Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as águas dá ordens, e eles lhe obedecem? Olha isso, irmãos. Alguns dos discípulos de Cristo eram pescadores e eles estavam acostumados com situações de tempestade no mar. Então, provavelmente, quando eles viram o céu se fechando e as ondas aumentando, eles acreditaram que passariam por aquela tormenta tranquilamente. Afinal, eles eram bem experientes. Mas os ventos ficaram muito fortes e as águas muito violentas, e aqueles homens ficaram apavorados e foram acordar Jesus. Irmãos, isso acontece com muita gente hoje em dia, não é verdade? Nós confiamos em nossa experiência, na nossa habilidade e acreditamos que conseguimos resolver problemas e passar pelas tempestades da vida sozinhos. E é somente quando nós percebemos que a situação está fora do controle que nos lembramos de Jesus. Essa é a questão que o Senhor quer te lembrar hoje. Você pode descansar, mesmo diante dos piores problemas, se você depender dele para tudo. Algumas pessoas acreditam que depender de Deus é um sinal de fraqueza, mas isso é uma grande mentira. A dependência do Senhor é uma forma de reconhecer que nós somos limitados e que precisamos da ajuda divina. Quando dependemos do nosso Pai, reconhecemos que Ele é o único que pode nos orientar e nos dar a força e a sabedoria que tanto precisamos para enfrentar as dificuldades. Além disso, a dependência no Senhor nos ajuda a manter a humildade, pois nos lembra que nós não somos onipotentes e que precisamos dele para tudo. O próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Por isso, meu irmão e minha irmã, a sua fé precisa dessa dependência, pois ela te ajuda a confiar na promessa que Jesus fez de sempre estar com você e nunca te abandonar. Quando você depende do Senhor,
você pode ter a certeza de que Ele nunca te decepciona e que Ele está sempre ao seu lado para te ajudar. Por isso, faça uma análise agora. Qual é a sua preocupação esta noite? O que tem atrapalhado o seu sono? Tem alguma coisa que está te deixando com medo ou está te assustando? Chame Jesus agora e Ele vai acalmar essa tempestade que está crescendo dentro do seu coração. O profeta Jeremias foi um grande homem de fé, um homem de oração, e ele falou muito sobre isso que eu gostaria de dividir com você. Veja o que está escrito em Jeremias capítulo 17. Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Amém? Olha isso, meu querido irmão e minha irmã. Decida depender do Senhor a partir de agora, e eu tenho certeza que você vai descansar e vai começar a desfrutar de uma paz e uma tranquilidade que só Ele pode dar. Amém? E agora eu quero que você ore comigo. Você vai fechar os teus olhos e juntos vamos falar com o Senhor. Ele está ansioso por este momento. E depois que nós encerrarmos a oração, não saia deste vídeo, porque eu quero ser boca de Deus na tua vida. Eu quero profetizar sobre você. Eu quero falar palavras como se fosse o próprio Deus falando a seu respeito. Então fique comigo até o final, tá bom? Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco na tua santa presença nesta noite para te agradecer pela minha vida e por me amar incondicionalmente. Agradeço por me dar a oportunidade de te conhecer e de desenvolver uma relação íntima contigo. Oh, meu Deus, é muito bom poder olhar para ti e saber que o Senhor é meu amigo, o meu confidente. Eu também me achego aos seus pés com humildade e gratidão, reconhecendo a minha total dependência de ti em todas as coisas. Senhor, muitas vezes eu confio em mim mesmo e em minhas próprias habilidades. Eu deixo que a minha confiança no meu eu cresça e acabo me esquecendo de depender do Senhor. Mas hoje, meu Pai, nesta noite, eu me arrependo desses erros e eu peço perdão. Me ajude a reconhecer a minha limitação e as minhas falhas. Eu sei que o Senhor é o único que pode me orientar e me dar a força e a sabedoria para enfrentar as dificuldades da vida. Por isso, me ensina a ser mais dependente e confiar na sua promessa de que o Senhor está sempre comigo e que jamais vai me abandonar. Pai, eu quero ouvir a sua voz com mais frequência. Eu não quero mais ficar confuso, preocupado. Eu não quero mais te procurar apenas quando eu perder o controle da situação. Oh, meu Deus, enche o meu coração da vontade, a vontade de orar, de estar mais próximo do Senhor e te adorar em todo o tempo. Jesus, eu confio no seu poder para acalmar os ventos e as ondas do mar. Por isso eu te entrego neste momento a tempestade que está se formando dentro de mim e está me deixando com medo e sem esperança. Pai, eu confesso que já estou esgotado fisicamente. As preocupações têm cansado a minha mente e o meu corpo, mas eu estou me entregando de corpo e alma. Eu estou buscando ao Senhor aqui, como se fosse a última vez, porque se não for o Senhor na minha vida, eu não vou resistir. E assim como o Senhor acalmou aquela tempestade, e isso acabou acalmando o coração dos discípulos, eu te peço, Senhor, faz um milagre na minha vida. Não me deixe sucumbir, não me deixe afogar, não me deixe, Senhor, jogar tudo para o alto, tudo aquilo que foi conquistado ao longo de anos, diante de muitas lágrimas. Pai, eu quero guardar aquilo que o Senhor me deu. Eu não quero lançar fora por causa das minhas falhas, dos meus pecados. Oh, Senhor Jesus, perdoa-me, Senhor. Eu preciso do teu perdão e da tua misericórdia. Eu preciso que o sangue de Jesus me perdoe e me justifique diante de tantas culpas que eu tenho. Tira de mim, Senhor, toda preocupação, toda culpa, toda essa dor que vem no meu peito agora. Senhor, me ajude a depender de Ti em todas as coisas e a confiar na Tua promessa de que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor é Deus fiel e a Tua palavra diz:
Bendito é o homem que confia no Senhor. Ele será como a árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ó Jesus, Tu és essa fonte de águas vivas, e é por isso que eu me achego a Ti e eu entrego a Ti todo o meu futuro, a minha vida e a minha família, hoje e sempre. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. E meus irmãos, o nosso momento de oração não termina aqui, pois o Senhor agora vai te responder. O seu clamor chegou ao coração dele e ele também tem algo para te dizer. Mas antes que eu comece a te dizer essas palavras, eu peço que você deixe aqui o seu comentário. Deus está falando comigo. Eu tenho certeza que isso vai incentivar as pessoas a assistir esse vídeo até o final. E agora, abra o seu coração, aquiete-se. Assim como o mar se acalmou, aquieta a tua alma e ouça o que o Senhor tem para te dizer. Meu amado filho e minha filha, eu ouvi sua oração. Eu sinto a sua dependência de mim. Eu sei que às vezes é difícil confiar em mim e depender da minha graça. Mas eu te prometo que eu nunca vou te decepcionar. Eu estou sempre com você, mesmo nas situações mais difíceis. Eu nunca vou te abandonar ou virar as minhas costas para você, pois prometi que estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Então receba neste momento a minha graça, a minha orientação, a minha força e sabedoria para enfrentar as dificuldades. Eu vou guiar você em cada passo no seu caminho e nunca vou soltar da sua mão. Eu recebi o seu pedido de perdão, o seu arrependimento, e agora eu derramo do sangue do meu Filho sobre você. Você está perdoado, você é amado, e saiba que esta alegria que eu coloco agora não será passageira, porque eu estou tirando a tua culpa, as tuas vestes sujas, e eu estou trocando por uma veste alva, purificada pelo sangue do meu Filho Jesus. Ó meu filho e minha filha, nada me faz mais feliz em ouvir que você quer ter um relacionamento comigo e que se alegra por me chamar de amigo, porque é isso mesmo que eu sou. Eu já não te chamo de servo, eu te chamo de amigo. E tudo isso graças ao sacrifício do meu Filho Jesus lá na cruz. Antes, você era meu servo, mas agora você é meu filho amado. O sangue do Cordeiro que derramei pela sua vida é a promessa de que eu sempre vou valorizar a nossa relação. Sim, eu sei que às vezes é difícil você querer depender somente de mim. Eu conheço seres humanos porque fui eu quem os criou. Então saiba que eu não fico triste quando a dúvida e o medo vêm ao seu coração. Eu fico mais triste quando você não busca a minha presença. Mas agora que o seu coração decidiu confiar em mim e entregar a mim os seus fardos, eu me alegro e eu derramo sobre ti a minha unção para que você tenha uma noite tranquila e de paz. Eu determino que nenhum mal vai poder atrapalhar o seu sono, nem o sono da sua família. Eu sou o vigilante da sua casa. Além disso, enquanto você dorme, eu vou trabalhar em seu coração, te moldando e te transformando em uma pessoa mais parecida com meu Filho Jesus. Confie em mim e veja a minha fidelidade na sua vida. Eu te amo, com carinho, Deus. Oh, meus amados irmãos, eu creio que o Senhor falou com vocês agora, então pode confiar no poder e no cuidado dEle. Deus não é homem para que minta, Deus é fiel, irmãos. Então não espere as coisas saírem do seu controle para clamar pelo seu socorro. Lembre-se que Jesus está no seu barco e esse barco jamais poderá afundar. E Jesus vai acalmar essa tempestade que existe dentro do seu coração. Você não precisa ficar remoendo na cama, virando de um lado para o outro, porque o Senhor está com você. Tire os seus pensamentos negativos e volte os seus pensamentos para o Senhor. Que os anjos de Deus acampem ao seu redor e te protejam de todo o mal. Que você tenha sonhos abençoados e que o seu corpo e a sua mente sejam restaurados durante o seu sono. Para isso, eu vou deixar aqui um fundo musical para você deixar tocando e assim a calmaria vai se instalar dentro de você. E se essa mensagem tocou seu coração, não se esqueça de compartilhar.
clique no botão abaixo compartilhar e envie para pelo menos 5 pessoas que você ama e que você deseja que Deus faça uma obra na vida delas. Com certeza você será um instrumento valioso nas mãos do Senhor, tá bom? Compartilhe e continue ouvindo aqui esse fundo musical. Que Deus te abençoe poderosamente. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, boa noite. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você. É muito bom ter você aqui mais uma vez para orar comigo antes de dormir. Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu quero que você saiba que todos os dias, às 10 horas da noite, eu estou aqui para orar por você, para ser boca de Deus na sua vida. Irmãos, por causa das preocupações e da ansiedade, tem sido cada vez mais difícil encostar a cabeça no travesseiro e ter uma noite de paz. São tantos problemas, medos e dúvidas que a noite passa e a gente nem consegue pegar no sono. Nós ficamos olhando para o teto, viramos de um lado, viramos de outro e parece que o descanso não vem. Dormimos poucos minutos, logo já acordamos. E aí, quando a gente se levanta da cama, estamos cansados e sobrecarregados. E é por isso que Deus tocou muito forte no meu coração para começar a fazer orações para ajudá-los a dormir. Irmãos, eu tenho ficado tão feliz quando eu leio os comentários de pessoas dizendo que não estavam dormindo há semanas, há meses, e agora com as orações elas estão pegando no sono, estão dormindo como uma criança. E eu glorifico ao nome do Senhor, porque eu sei que é o Espírito Santo que tem agido, é Ele que tem feito a obra. Esse canal aqui no YouTube não é meu, ele pertence ao Senhor. E saiba também que todos os dias, às 5 horas da manhã e às 6 horas da noite, eu tenho feito a oração da manhã e da noite e tem sido tremendo, tem sido uma bênção. Quantos milagres, quantos testemunhos, por isso eu te convido a estar sempre aqui comigo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu quero dizer que você é muito bem-vindo. É só você clicar no botão inscrever-se aqui embaixo para você fazer parte dessa comunidade, dessa corrente de fé e de oração que tem se espalhado por todo o Brasil e também fora do Brasil. Depois que você clicar nesse botãozinho vermelho embaixo do vídeo, inscrever-se, vai aparecer um sininho. Ative também esse sininho e selecione a opção todas, tá bom? Porque só assim você vai receber as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo. Então nós vamos começar com a mensagem de hoje. E eu estava aqui me lembrando de que na época de Jesus, muitas pessoas estavam cansadas. As pessoas estavam cansadas da religiosidade. Afinal de contas, os líderes religiosos daquela época, eles viviam colocando regras sobre as pessoas, sendo que eles mesmos não conseguiam cumpri-las. Eles queriam mostrar uma espiritualidade que eles mesmos não tinham. Eles se achavam perfeitos. E por causa disso as pessoas estavam desgastadas, cansadas da religião, cansadas do templo. E foi então que Jesus disse algo muito forte e poderoso. Em Mateus capítulo 11, o versículo 28 ao 30, ele disse assim: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha isso, irmãos, que coisa linda, não é verdade? Jesus disse o seguinte: olha, venham a mim, eu quero tirar o fardo de vocês. E é isso que eu tenho feito aqui, irmãos, em cada momento de oração. Eu tenho tirado o fardo de vocês e colocado o fardo de Jesus. E é exatamente isso que você vai fazer no final do vídeo. Você vai substituir o seu fardo pesado pelo fardo de Jesus. O Senhor vai falar também com você. No final, quando a gente termina a oração, eu peço a Deus que use a minha boca para falar contigo. Eu falarei palavras como se fosse o próprio Deus. E eu tenho certeza que você será tocado nesta noite. Amém? E eu quero ler para você também 2 trechos do Sermão da Montanha, em que Jesus disse o seguinte: Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. E bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Oh, meu querido irmão e minha irmã, infelizmente nos dias de hoje,
As pessoas têm orgulho de dizer que elas têm a personalidade forte, que elas falam tudo o que têm para falar na cara e que elas são transparentes, não é assim? Mas o Senhor não aprova esse tipo de comportamento. É claro que cada um de nós tem uma personalidade específica. Alguns são mais calmos, outros menos. Mas isso não significa que nós podemos agir por impulso e sair ferindo as pessoas com as nossas palavras e atitudes. E pode ser inclusive que hoje mesmo você tenha machucado alguém com seu excesso de sinceridade. Mas calma, porque o Senhor não está aqui para te julgar. Ele quer te ajudar, Ele quer mudar os seus comportamentos e te tornar uma pessoa melhor. Não importa o quanto você possa ser temperamental, se você deixar Deus trabalhar no seu coração, a sua vida será transformada, assim como Ele fez com a vida de Moisés. A Bíblia diz que Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que já viveu na terra. Mas nem sempre foi assim. Antes dele ser chamado por Deus e ser tratado por Ele, Moisés era como qualquer um de nós. Na verdade, ele era até mais impulsivo que a grande maioria. Tanto é que a Bíblia diz que ele matou um homem egípcio que estava maltratando um escravo hebreu. E como consequência desse crime, Moisés teve que fugir do Egito para não ser preso. Mas, quando Moisés teve o seu encontro com Deus, ele se tornou o homem mais manso de todos. E mansidão, irmãos, não tem nada a ver com covardia, e sim com humildade, bondade e paciência. Depois que Moisés permitiu que Deus dominasse a sua vida, ele deixou seus ideais de lado e ele começou a fazer a vontade de Deus. Depois de ser transformado, Moisés nunca mais quis ser o centro das atenções. Ele nunca mais quis fazer tudo sozinho. A prova disso é que enquanto ele estava no deserto com os hebreus, ele aceitou o conselho do seu sogro e ainda colocou 70 homens para ajudá-lo a cuidar dos interesses daquelas pessoas. Além disso, ele tinha tanta consideração com os outros e era tão desapegado de vaidade que quando Josué veio lhe contar que 2 homens estavam profetizando no meio do povo e pediu para proibi-los, Moisés deu a seguinte resposta: quem dera que todos fossem profetas. Olha isso, irmãos, vocês conseguem perceber o quanto essa atitude é gloriosa? A maioria de nós sonha com uma oportunidade de demonstrar a nossa liderança, o nosso poder, as nossas habilidades, seja em casa, no trabalho ou com os amigos. Mas Moisés não fazia questão de nada disso, mesmo sendo responsável por guiar mais de 2 milhões de pessoas do Egito até a terra de Canaã. Mas nós, muitas vezes, queremos mostrar para a nossa esposa, para o nosso esposo, para o colega de trabalho, para os filhos, quem é que manda na situação, não é verdade? Mas não existe uma passagem sequer na Bíblia que mostre Moisés dizendo que ele era o cabeça de tudo aquilo, o escolhido de Deus. Sabe por quê? Ele não estava preocupado em criar essas picuinhas que existem no nosso meio, principalmente no trabalho. Moisés, depois que ele teve um encontro com Deus, ele se esvaziou tanto de si, que a única coisa que ele queria era agradar ao Senhor. E você deve fazer a mesma coisa, porque você vai tirar um peso tão grande das suas costas, que você vai conseguir viver muito melhor. Amém? Você terá a paz e a tranquilidade que te faltam em muitos momentos do seu dia, inclusive na hora de dormir. Então eu gostaria de fazer uma reflexão agora com você. O que você acha que você ganha quando você impõe a sua vontade ou a sua autoridade sobre as outras pessoas? Como você acha que Deus se sente vendo o filho ou a filha que Ele tanto ama, agindo da forma diferente do que a palavra dele nos orienta a agir? O que é mais importante para você? Se engrandecer diante das outras pessoas ou ser honrado por Deus? Lembre-se que esta mensagem não é o puxão de orelhas de Deus, mas é um convite para transformar quem você é, para fazer você se tornar alguém mais parecido com Moisés, ou melhor, mais parecido com Jesus. Porque se Moisés era calmo, imagina Jesus, que mesmo tendo que lidar com tantas situações, que mesmo rodeado de problemas, de pessoas necessitadas, Jesus não deixava de lado a sua mansidão, o respeito e o domínio das suas emoções. Por isso agora eu quero orar com você, você que precisa ser mais parecido com Cristo, você que precisa dessa calmaria,
que muitas vezes você se sente mal porque você fala o que não devia, você machuca corações, mas hoje Deus vai tratar com você. Você hoje pode estar decepcionado consigo mesmo, você pode estar com raiva das atitudes que você toma, mas se Deus entrar na sua vida, se Jesus for o seu Senhor e Salvador, se você tiver um encontro com Ele, o seu coração irá mudar. Amém? Olha, vamos fazer o seguinte, antes de nós orarmos agora, eu quero que você escreva aqui nos comentários: Deus acabou de falar comigo, Deus falou comigo nessa mensagem. Amém? Tem pessoas que entram aqui e ficam só lendo os comentários e não prestam atenção na mensagem. Mas se elas lerem você escrevendo isso, elas serão motivadas a prestar atenção na mensagem, ok? E lembrando que eu vou orar por você agora, mas no final você vai continuar aqui comigo, porque eu quero ser boca de Deus na tua vida, tá bom? Então vamos orar. Feche os teus olhos e se concentre nesta oração. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta noite eu venho diante de Ti com humildade e gratidão, buscando a mansidão que só o Senhor pode me dar. Oh meu Deus, eu sei que assim como Moisés, eu sou limitado, eu sou imperfeito, mas eu creio que com a Tua ajuda e a Tua orientação, eu posso superar as dificuldades e os desafios da vida. Me perdoe, Senhor, pelas vezes em que eu fui dominado pela soberba e tratei o meu próximo com arrogância e falta de educação. Eu não quero ser esse tipo de pessoa, Senhor, porque a Tua palavra diz que serão os humildes e os pacificadores que herdarão as Suas promessas. Pai, eu estou aqui orando neste momento porque eu aceito e eu preciso passar por essa transformação. Eu sou um ser humano cheio de falhas e defeitos, mas eu quero me tornar mais parecido com Cristo, que mesmo tendo todo o poder em Suas mãos, sempre foi um exemplo de bondade, amor e mansidão. Me ensina, Senhor, a ser como Moisés, para que eu possa servir a Ti e aos outros sem pensar em mim mesmo. Eu quero aprender a controlar a minha língua e o meu temperamento para glorificar o Teu santo nome através das minhas ações. Me ajude, Senhor, a encontrar a paz que eu tanto preciso para encarar as dificuldades com serenidade e confiança. Me ensina a enxergar as pessoas como filhos amados de Deus, que merecem o meu respeito, que merecem o meu amor. Ó Deus, e me dê também a paciência, porque muitas vezes dentro da minha própria casa eu ajo com falta de educação, eu falo palavras que não devia. Eu sei, Senhor, que sozinho não vou conseguir alcançar a mansidão. Eu preciso da Sua ajuda. E a Tua palavra diz que tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar por todo tipo de provação, e se o Senhor estiver comigo, nada me abalará, nada fará com que eu haja pela carne e não pelo Espírito. Ajuda-me, Senhor, a ser uma pessoa melhor, mais equilibrada, porque a Tua palavra diz que o Senhor não nos deu o espírito de covardia, mas um espírito de amor, de poder e de moderação. E que essa moderação venha sobre mim agora, e que eu consiga dormir em paz e descansar a minha mente e o meu corpo. Em nome de Jesus, Senhor, cuida de mim, cuida da minha casa, e não permita que nada me aflija durante a noite. Em nome do Teu Filho Jesus, que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, e este momento de oração não termina aqui. Eu quero agora ser usado pelo Senhor para te responder. O seu clamor chegou ao coração dele e ele agora tem algo para te dizer. Por isso preste muita atenção, tá bom? Feche os seus olhos e abra o seu coração. Aleluia. Meu filho e minha filha, eu ouço a sua oração e eu vejo a sua humildade e gratidão. Eu sei que você é limitado e imperfeito, mas acredito em você e estou aqui para te ajudar a superar as dificuldades e os desafios da sua vida. Eu te perdoo pelas vezes em que você foi dominado pelo orgulho, pela soberba e tratou o seu próximo com arrogância e falta de educação. Eu conheço o seu coração, eu sei que você não é uma pessoa má, e eu quero transformá-lo em uma pessoa mais parecida com o meu Filho Jesus. Eu quero te encher de bondade, amor e mansidão,
Mas para isso você precisa estar disposto a abrir mão do seu eu para viver de acordo com a minha palavra. Se você quiser, eu vou atender o seu pedido e trabalharei para te tornar um ser humano melhor. Sabe, meu filho, parece que foi ontem que eu olhei para Moisés e vi um homem cheio de si, dominado por suas vontades. Ele tinha um coração bom, mas era impulsivo e acabou fazendo algo muito triste. Mas eu sou o que sou e mudei a vida daquele homem. E por causa dessa transformação, o meu povo foi guiado até a terra que eu havia prometido a Abraão. Por isso, se você quer ser como Moisés, assim eu farei, porque eu não mudo. Eu vou te ensinar a ser como ele e a ser como meu filho Jesus, para que você possa servir a mim e ao seu próximo. Eu vou te ajudar a controlar a sua língua e o seu temperamento, para que você seja uma pessoa mais paciente e compreensiva. Lembre-se que com a minha ajuda, tudo é possível. Cultive diariamente a qualidade da mansidão e em tudo você prosperará. Neste momento, eu derramo sobre ti e sobre a sua família a minha paz. Eu abençoo a sua noite de sono para que você possa dormir em paz e descansar com a mente e o corpo revigorados. Eu sou o Senhor que cuidarei de ti e cuidarei da tua casa, e não permitirei que nada os aflija durante a noite. Eu te amo com carinho, Deus. Oh, meus amados irmãos, glória a Deus por tudo, amém? O Senhor falou contigo hoje? Então deixa aqui nos comentários, incentive outras pessoas e não se sinta mais culpado pelos seus erros. Não se sinta mais a pior pessoa do mundo. Saiba que Deus te ama e Ele já provou isso ao enviar Jesus para morrer na cruz em seu lugar. E agora tudo que você tem que fazer é receber pela fé o perdão, a graça e a misericórdia. Vá dormir em paz. Eu te desejo uma boa noite, que os anjos do Senhor se acampem ao seu redor e te protejam de todo o mal. Que você tenha sonhos abençoados e que o seu corpo e a sua mente sejam restaurados durante o seu sono. Amém? Eu vou deixar aqui um fundo musical. Deixe tocando enquanto você estiver dormindo e a unção do Espírito Santo vai permanecer sobre você. E não se esqueça também de compartilhar. Clique agora no botão compartilhar que está aqui abaixo do vídeo, selecione o ícone do WhatsApp e escolha pelo menos 5 pessoas que Deus tocar no seu coração. Envie esta oração e Deus estará te usando para a honra e glória do Senhor. Amém? Compartilhe o vídeo e eu te espero então no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço. Olá, meu querido irmão e minha irmã, boa noite. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu estarei com você nos próximos minutos para te ajudar a dormir. E para isso eu quero trazer uma mensagem que Deus colocou no meu coração, de forma que você vai acalmando, você vai descansando o seu coração. Eu não sei como foi o seu dia hoje, mas eu espero que as coisas tenham saído do jeito que você planejou, que você esteja feliz e satisfeito. E se por algum motivo algo deu errado e você se frustrou ou se decepcionou, mantenha sua calma, não perca sua fé. Deus ainda continua no controle da situação, Ele continua te amando e Ele não vai desistir de você. E a sua palavra diz que Ele faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem, para o bem da vida daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Então, se você está aqui, com certeza você ama a Deus e você sabe que Deus tem um plano para a sua vida. Irmãos, eu estava lendo os comentários aqui, os testemunhos que você deixam aqui nos comentários, e eu fico tão feliz com a obra que Deus tem feito. São centenas de pessoas me contando que estão tendo uma noite de sono mais tranquilas, elas estão acordando renovadas. E isso me deixa muito feliz, porque este momento de oração nasceu no coração de Deus. Então, se você deseja ter uma noite de paz e de tranquilidade, eu te convido a estar comigo aqui todos os dias, às 10 horas da noite. E se você chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Saiba que aqui nós formamos uma grande comunidade, uma família na fé, que tem se espalhado por todo o Brasil, fora do Brasil. E aqui nós não falamos de religião, nós falamos apenas de um relacionamento que você pode ter com Deus por meio do seu Filho Jesus.
Então, sinta-se à vontade para se inscrever aqui no meu canal, ative o sininho da notificação para que você fique por dentro dos próximos vídeos, tá certo? Todos os dias às 5 horas da manhã, 6 horas da noite e 10 horas da noite, eu tenho um encontro marcado com você. Eu creio que Deus tem uma obra na sua vida e eu quero ser usado por Ele para te abençoar. Por isso fique comigo até o final, porque depois da oração que nós formos fazer, eu quero ser boca de Deus na sua vida. Eu quero dizer palavras de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, e tenho certeza, as palavras têm poder. E a partir de hoje eu profetizo que você vai ter noites de sono abençoadas. Você vai parar de ficar remoendo o passado, você vai parar de ficar virando de um lado para o outro quando o sono não vem. Deus vai começar a descansar o seu coração, Ele vai te dar a paz que você tanto precisa. Amém? Hoje eu quero conversar com você sobre a nossa vida. Sabe por quê? Porque a nossa vida nada mais é do que uma longa caminhada, do qual não é possível caminhar sozinho. Você pode até ser uma pessoa resiliente, uma pessoa perseverante, você pode tentar fazer tudo do seu jeito, mas sem ajuda, vai chegar um momento em que você vai precisar ter alguém do seu lado, porque os fardos que você carrega ficarão tão pesados e ninguém, por mais forte que seja, consegue vencer tudo sozinho. Mas é aí que você vai começar a perceber que as pessoas à sua volta não conseguem te ajudar. Elas podem até tentar te encorajar, dizer palavras de ânimo, mas elas não sabem exatamente o que você está sentindo. Só você conhece os seus problemas e por não encontrar o apoio que você precisa, parece que a dor nunca vai embora. A dor sempre te acompanha, mas é nesse momento que Deus se oferece para ser o seu companheiro de caminhada. Amém? Eu quero ler para você uma passagem da Bíblia que fala exatamente sobre isso. Em Êxodo capítulo 33, o Senhor disse assim para Moisés: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Olha isso, irmãos, essas simples palavras de Deus com certeza trouxeram grande conforto para Moisés. A Bíblia conta que certa vez Moisés estava caminhando pelo deserto com seu irmão Arão e milhões de hebreus. Aqueles homens, mulheres, crianças haviam sido libertos das mãos de Faraó, atravessado o Mar Vermelho e agora estavam caminhando com Moisés no deserto rumo à terra prometida. E liderar todo aquele povo estava ficando pesado demais e Moisés começou a se sentir solitário e muito cansado. Ele percebeu que mesmo com a ajuda do seu irmão e de mais alguns homens de confiança, o fardo era muito maior do que ele poderia aguentar. Então Moisés teve uma conversa muito séria com Deus, dizendo que sem a ajuda dele, ele não seguiria adiante naquela missão. Foi então que Deus entendeu o seu sofrimento e tranquilizou o seu servo, dizendo que ele mesmo o acompanharia durante aquela missão e lhe daria o descanso. E eu creio que assim como Deus falou com Moisés, o Senhor está te falando agora. Eu mesmo o acompanharei e lhe darei o descanso. Amém? Se você está aqui nesta noite sofrendo porque você está cansado e sobrecarregado, saiba que é no momento onde você chega no limite das suas forças, dos seus recursos, que Deus entra em ação. Por isso não desanime, o Senhor está dizendo que Ele será o seu companheiro. Então como você pode se sentir sozinho depois de receber uma promessa dessas, não é verdade? Mas eu entendo também que muitas pessoas ainda não conseguem acreditar que Deus está com elas nos momentos ruins. Elas se tornaram cegas espiritualmente por causa dos problemas e agora elas não têm mais fé, não têm mais esperança. Se você está assim hoje, saiba que muitas vezes a vida pode te levar ao deserto, mas isso não significa que o Criador não esteja caminhando com você, te ajudando a carregar os fardos. É Ele quem te acompanha, quem te fortalece e quem te encoraja a marchar rumo à terra prometida. Eu sei que a jornada pode parecer longa e difícil, mas no final, Deus vai te dar o descanso. Eu estou falando isso porque comigo aconteceu assim. Eu me lembro de uma época na minha vida em que eu estava tão cansado, tão sobrecarregado, e eu perguntava para Deus: Deus, até quando eu vou suportar isso? Era dia após dia, noite após noite, e o sofrimento não passava. Até que Deus colocou pessoas para me ajudar. E se hoje eu estou falando aqui para vocês, encorajando-os,
é porque Deus tem colocado pessoas abençoadas à minha volta. Deus me deu uma linda esposa que tem cuidado dos meus filhos, tem me ajudado na criação deles, tem cuidado de várias coisas que me permitem gravar essas mensagens para vocês. Por isso eu creio que com você não será diferente. Deus já está ouvindo o seu clamor. E daqui a pouco eu vou orar por você, eu vou interceder pela sua vida e eu vou falar palavras de bênçãos, profetizando vitória para você. Amém? E se você tem sido tocado aqui com as mensagens, escreva aqui nos comentários: Deus está falando comigo nesta mensagem. Isso vai encorajar outras pessoas, tá bom? Então, meu irmão, se você parar de olhar para as dificuldades e começar a enxergar a vida com os olhos da fé, você vai ver que Deus sempre esteve ao seu lado e que Ele é o seu companheiro de caminhada. E existe uma história muito emocionante que eu já ouvi algumas vezes que eu quero dividir com você. Certa vez, uma missionária sonhou que ela estava na praia com Jesus, quando cenas da vida dela começaram a passar em um telão no céu. E para cada ano de vida dela era deixado 2 pares de pegadas na areia. Uma era dela e a outra era do Senhor. Quando aquele filme acabou, a mulher olhou para trás e percebeu que nos momentos mais duros da sua vida, só havia 1 par de pegadas no chão. Ela ficou muito triste com aquilo e perguntou: Jesus, por que você me abandonou quando eu mais precisei? Por que você não estava comigo naquele momento de maior dor e sofrimento? Por que eu tive que caminhar sozinha na minha vida, quando as lágrimas já não tinha mais, quando o sofrimento parecia que nunca chegaria ao fim? E foi então que Jesus sorriu, olhou para ela e disse: minha filha, aquelas pegadas não eram suas, eram minhas. Naqueles momentos em que você sofria, eu te carreguei no colo. Oh, meus queridos irmãos, toda vez que eu me lembro dessa história, eu me emociono, porque eu consigo sentir a presença de Deus na minha vida. Nos momentos em que eu achava que eu estava sozinho, na verdade, Deus estava me carregando no colo. E Deus também está fazendo isso com você agora. Talvez você não esteja vendo o resultado das suas orações. Você acha que Deus está em silêncio, que Ele te abandonou. Mas não é verdade. Ele está só aguardando o momento certo. E Ele quer te ensinar a viver unicamente pela fé, sem depender dos seus sentimentos, olhando somente para o Senhor. Amém? Então agora eu quero colocar em prática tudo isso que eu te falei. Eu quero orar por você. Eu quero confiar que Deus está te abençoando e eu quero que você acredite nisso também. Se você puder, feche os seus olhos e ore junto comigo. Aleluia, glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua santa presença nesta noite e eu quero Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é na nossa vida. Obrigado, meu Pai, por cuidar de mim em todos os momentos. E eu sei, meu Pai, que nesse momento de dor é a hora em que o Senhor está nos acalmando, é a hora em que o Senhor está nos carregando no colo. Pai, abra os nossos olhos espirituais para que a gente entenda que jamais iremos caminhar sozinhos. O Senhor tem trabalhado na nossa vida e apesar das lutas e adversidades, nós temos visto o Teu cuidado por nós. O problema, meu Deus, é que muitas vezes nós sofremos pelos nossos familiares, pessoas à nossa volta, e nós nos sentimos impotentes porque não temos condições de ajudá-las. E por isso eu te peço, meu Pai, cuida também dessas pessoas. Oh Deus, são tantas necessidades, tantos problemas. Às vezes nós nos sentimos cansados e sobrecarregados e pensamos que não vamos dar conta, assim como Moisés. E muitas vezes nós dizemos: Senhor, basta, toma minha vida, eu não aguento mais. Mas é nessa hora, meu Pai, que nós podemos sentir o Teu cuidado, o Teu renovo. Oh Deus, eu quero Te agradecer pela vida de cada irmão e cada irmã que estão sempre orando comigo aqui, dia e noite. Oh Deus, eu peço que o Senhor cubra cada família com a Tua paz e com o Teu sangue, Jesus. Proteja-nos de todo mal, livra-nos do terror noturno, livra-nos da peste que voa ao meio-dia, livra-nos, Senhor, de todo ataque maligno. Guarda-nos debaixo das Tuas asas, Senhor. Nos esconda do inimigo. Não deixe que a gente perca a nossa fé. Não deixe que a gente duvide do Teu poder, Senhor. Nos momentos de maior luta, não podemos duvidar da Tua bondade e do Teu amor. Pai, eu sei que o Senhor está sempre conosco, por isso eu Te entrego os meus fardos, as minhas preocupações, os meus medos,
porque Jesus disse que se eu fizesse isso, Ele me daria uma paz que excede todo o entendimento, uma paz que esse mundo não conhece. E é nessa paz que eu descanso agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados irmãos, glória a Deus. E esse momento de oração não termina aqui, porque o Senhor vai te responder agora. O seu clamor chegou ao coração dele e eu creio que ele tem algo para te dizer. Por isso preste muita atenção. Eu quero ser boca do Senhor na tua vida. Então abra o teu coração. Aleluia. Meu filho, minha filha, a sua oração chegou ao meu trono e eu a recebo com todo o meu amor e a minha compreensão. Eu fico muito feliz por saber que você confia em mim e por demonstrar a sua gratidão pelas coisas que eu tenho feito na sua vida. Receba agora o óleo da minha unção, que despedaça todo jugo, que tira todo o peso e todo o fardo sobre você. E receba a minha força também, a minha sabedoria, para tomar as melhores decisões a partir de hoje. Nunca se esqueça de depender de mim, de ser humilde, paciente e grato. Saiba que tudo que eu faço por você é porque eu te amo incondicionalmente. E nada pode mudar esse sentimento dentro de mim, porque o meu amor não tem nada a ver com o que você é, e sim com quem eu sou. Eu te prometo que vou te guiar em cada passo que você der e sempre estarei ao seu lado, mesmo nas horas mais difíceis. Assim como fiz com meu servo Moisés. Eu me lembro que ele estava muito triste e desanimado, por isso queria desistir no meio da jornada. Mas quando ele clamou a mim, eu tive misericórdia e estendi a minha mão. Então Moisés renovou as suas forças e conseguiu seguir em frente. Será que você pode confiar em mim da mesma maneira? Será que você pode clamar a mim? Você consegue me sentir neste momento? Eu sou a sua rocha, eu sou o seu escudo, o seu protetor. Eu fortalecerei a sua fé e lhe darei coragem para enfrentar os desafios do dia a dia. Eu estarei sempre com você, por isso entregue as suas preocupações e os seus medos. Eu lhe darei paz e descanso. E lembre-se, é no momento da sua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. A minha graça te basta. Você pode sempre contar com a minha presença e a minha orientação. Oh, meu filho, se você soubesse o quanto eu te amo. Eu te amo incondicionalmente e eu quero o melhor para você. Por isso entregue-se a mim, sem reservas. Faça a minha vontade, pois a minha vontade para você é boa, perfeita e agradável. E ela sempre vai te conduzir para os caminhos eternos e caminhos de paz e bênçãos. Não tenha medo de confiar em mim, meu filho, pois eu estou sempre com você, te guiando e te amando. Com amor eterno, Deus. Oh, meu querido irmão e minha irmã, glória a Deus por tudo. Obrigado por chegar até aqui. Eu creio que o Senhor falou contigo, por isso agora é hora de você relaxar. Descanse um pouco mais. Eu vou deixar aqui um fundo musical e enquanto for tocando esse fundo, o Espírito Santo vai ministrando ao teu coração. Ele vai manifestando a graça, a misericórdia e eu tenho certeza, Ele vai te dar uma noite de sono. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu declaro que você terá sonhos abençoados e que o seu corpo e a sua mente serão restaurados durante o seu sono. Amém? E agora eu peço que você compartilhe esta oração, envie nos grupos de WhatsApp, clique no botão compartilhar. Antes de você dormir, compartilhe, envie esta mensagem e Deus estará te usando para socorrer, para acalmar muitos corações. Amém? Deixa aqui tocando o fundo musical e eu creio que o sono virá sobre você. Em nome de Jesus, tenha uma noite abençoada. Olá, meu querido irmão, minha irmã, boa noite. Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui em mais um momento de oração para trazer uma palavra de fé, uma mensagem que vai acalmar o seu coração e vai te dar uma noite tranquila e em paz. Amém? A Bíblia diz que se o Senhor for o nosso pastor, Ele nos levará a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Isso tudo porque Deus cuida de todas as coisas. Aquilo que está fora do nosso alcance está sob o controle do Pai. E o salmista sabia muito bem disso, tanto é que ele declarou no Salmo 4,
que ele deitava em paz e logo adormecia, porque o Senhor o fazia viver em segurança. Isso não é maravilhoso? Você tem que enxergar com os olhos da fé que ao seu redor existem anjos poderosos para te guardar. E independente do que você passou hoje, do que você viveu, das lutas e decepções, saiba que o Pai está no controle. Ele cuida de tudo, Ele não dorme e Ele está sempre te protegendo. E eu quero ler com você uma passagem que fala muito ao meu coração, mas antes eu quero agradecer a todos vocês que têm orado comigo aqui, você que tem separado esse momento para descansar, para deixar as preocupações para o dia seguinte. Jesus disse: basta cada dia o seu próprio mal. Portanto, não ande ansioso, não ande preocupado com nada. E eu sei que tem muitas coisas que tiram a nossa paz. Situações que a gente pensa assim: se eu não colocar a mão, não vai dar certo. Se eu não fizer, nada vai acontecer. Mas devemos entender que, na verdade, se Deus não colocar a mão, aí sim tudo será em vão, tá certo? Então, se você é novo aqui no canal, eu peço para você se inscrever. É só você clicar no botão inscrever-se, tá bem aqui abaixo do vídeo, e ative também o sininho da notificação que vai aparecer aí do lado, para você não ficar de fora de nenhum vídeo que eu colocar. Todo dia às 5 horas da manhã, 6 horas da noite e 10 horas da noite, eu tenho um encontro marcado com você. Eu quero te ajudar na caminhada do Senhor. É como se eu pegasse em suas mãos e te conduzisse pela palavra do Senhor. Eu quero te ajudar a entender a Bíblia de uma maneira mais fácil e tudo vai começar a fazer sentido na sua própria vida, tá bom? Eu quero ler para você uma passagem que está no capítulo 21 do livro de Gênesis. Preste muita atenção nessa mensagem, porque Deus vai falar ao seu coração e transformar a sua noite. Diz assim: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Amém? Glória a Deus. Irmãos, essa mensagem não é sobre engravidar e ter filhos, tá ok? O que Deus quer te falar esta noite tem a ver com o cumprimento das promessas que Ele tem para a sua vida. E nesse sentido, poucas histórias da Bíblia falam tão bem ao nosso coração quanto a história de Sara e de Abraão. Eu não sei se você sabe, mas Sara não podia ter filhos. Ela era estéril e sofria muito por não poder dar um herdeiro ao seu esposo. E eu fico imaginando quantas vezes aquela mulher chorou ao pensar que jamais teria um bebê em seus braços. Quantas noites ela passou em claro, imaginando como seria feliz se ela tivesse sido abençoada com a maternidade. Até mesmo porque naquela época, uma mulher que não podia gerar filhos era uma mulher desprezada, uma mulher sem valor. Então aquilo estava enraizado no coração dela. Ela sonhava com aquele momento, mas sabia que era impossível. Só que havia uma diferença, irmãos. Havia uma promessa do Senhor sobre a vida dela e do seu esposo Abraão. Deus havia dito para Abraão que ele seria o pai de muitas nações. Os anos se passaram, aquele casal ficou muito idoso, mas o Deus que é fiel e sempre cumpre o que diz, Ele marcou dia e hora para cumprir tudo aquilo que Ele havia prometido. E eu penso que Abraão e Sara tiveram sim os seus momentos de questionamento, dias em que eles tentaram entender o porquê daquela espera tão demorada. E pode ser que você que está me ouvindo agora está passando exatamente pela mesma coisa. Pode ser que você esteja aí deitado na sua cama, olhando para o teto, pensando no porquê de as coisas não começarem a acontecer logo na sua vida. Não é verdade? Eu sei do que eu estou falando. O Espírito Santo está me mostrando aqui. E se você está sendo tocado por esta palavra, eu peço que você deixe aqui nos comentários: Deus está falando comigo nesta mensagem. Eu precisava ouvir esta palavra. Comente assim, isso vai incentivar outras pessoas a ouvirem também esta palavra, ok? Então, como eu estava dizendo, você muitas vezes não entende o que está acontecendo e isso te gera um mal-estar terrível, um aperto no coração que você não consegue se livrar dele. Eu sei do que eu estou falando porque eu já perdi as contas de quantas vezes eu fiquei na cama sem conseguir dormir, pensando na vida que eu gostaria de ter, mas que parecia impossível de acontecer. Mas através da vida de Abraão e de Sara, Deus me ensinou algo muito importante naquele momento da minha vida: jamais duvidar de suas promessas. Em Romanos capítulo 4, o apóstolo Paulo disse que Abraão não duvidou nem foi incrédulo quanto ao que Deus prometeu a ele, mas pela fé ele se fortaleceu, dando glórias a Deus.
E é interessante que nesta passagem de Romanos capítulo 4, o versículo 20, diz que Abraão creu contra a esperança. Ou seja, já não havia nenhuma possibilidade, mas havia sim dentro dele uma fé inabalável. Apesar de toda aquela demora, Abraão se agarrou firmemente nas promessas do Senhor, ele confiou em Deus, e entre os homens que já viveram nesta terra, ele foi considerado amigo de Deus. Olha que lindo, irmãos, isso está em Isaías capítulo 41, o versículo 8. E é por isso, meu irmão e minha irmã, que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor e descansamos em suas promessas, Ele nos responde com consolo, um novo ânimo e esperança. Ele nos dá força para seguir em frente, mesmo quando nós já estamos cansados de esperar. E esses dias eu estava conversando com um amigo meu e ele disse uma frase muito interessante. Ele disse que as promessas de Deus são como uma força interior nos tempos de incertezas. Irmãos, é exatamente assim. No tempo da dúvida, da confusão, do medo, você lembrar das promessas de Deus é o que te dará esperança para você sair de onde você está e alcançar aquilo que Deus tem para você. Amém? Existem tantas promessas de Deus na Bíblia que é até difícil contar, mas você pode e precisa se apropriar delas. A gente costuma dizer, eu tomo posse da promessa. É isso que você tem que fazer. Não adianta você ficar cobrando a Deus para que Ele cumpra as promessas. Você precisa conhecer ao Senhor, se relacionar com o Deus da promessa. Assim como Abraão e Sara faziam. Eles desenvolveram uma amizade com o Pai e eles começaram a obedecer a sua palavra. Irmãos, nós somos seres humanos, eu não estou aqui falando que nós somos impecáveis, não. A gente peca, a gente erra, nós somos ansiosos, imediatistas e por causa disso nós achamos que tudo tem que acontecer do nosso jeito e no nosso tempo, não é verdade? Mas o que precisamos entender é que o Senhor não vai adiantar os planos dele por causa da nossa ansiedade, por causa do nosso desespero. O Senhor tem o tempo dele, o jeito dele fazer as coisas e por mais que sejam diferentes dos nossos, a Bíblia diz em Romanos capítulo 12 que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Amém? Eu não sei qual foi a promessa que Deus te fez e nem quanto tempo você está nessa espera. Eu não sei também o que tem tirado o seu sono e feito você ficar olhando para o teto do seu quarto enquanto espera o sono vir. Mas uma coisa eu sei, se você permanecer firme com Deus, se você confiar nele, se você andar nos caminhos dele, fazendo a sua vontade, pode ter certeza, no tempo certo as peças começarão a se encaixar. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, algo que todos nós conhecemos. E ela diz assim, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E é interessante que neste versículo pouca gente percebe que tem uma palavrinha ali chamada juntamente. Ou seja, Deus faz com que todas as coisas cooperem juntamente para o nosso bem. Ou seja, Ele junta todas as peças, coisas boas, coisas ruins, coisas que deram certo, outras que não deram certo, e até mesmo os nossos deslizes, nossas falhas. Deus faz com que tudo isso seja juntado e se transforme numa grande obra, numa pintura maravilhosa, numa paisagem que você achava que aquilo era só destruição. Esse é o nosso Deus maravilhoso. Amém? Irmãos, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou orar por você, eu vou interceder pela sua vida e em seguida você não vai sair do vídeo, porque eu quero ser boca de Deus na sua vida. Eu quero profetizar palavras de bênçãos como se fosse o próprio Deus falando contigo, tá certo? Então feche os teus olhos e concentre-se nessa oração. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta noite eu me coloco diante de Ti, agradecido pelo Teu amor e a Tua graça. Obrigado, meu Deus, por ter cuidado de mim e da minha família mais um dia. Mesmo diante de todas as lutas e dificuldades, eu sei que o Senhor nunca nos abandonou. Obrigado, meu Deus, por estar sempre ao nosso lado e nos abençoar. Pai, eu te peço perdão pela nossa impaciência, pela nossa falta de fé, e eu te peço sabedoria, assim como o Senhor deu para Abraão e Sara, para esperar no seu tempo. Oh, meu Deus, assim como aquele casal, nós temos lutado com a incerteza e o desejo de controlar a nossa vida. Nós desejamos respostas imediatas, resultados rápidos, mas o Senhor está nos chamando hoje para confiar em Ti e a esperar no seu tempo.
A tua palavra nos mostra que Abraão e Sara esperaram ansiosamente por um filho, mesmo que fosse impossível segundo a natureza humana. Eles esperaram pacientemente, acreditando que o Senhor faria o impossível. E em Romanos capítulo 4 está escrito que Abraão se fortaleceu dando glória a Deus. Por isso, meu Pai, nós neste momento, pela fé, estamos dando glórias ao Senhor. Assim como diz a tua palavra, em tudo dai graças. Pai, nós te agradecemos, o dia não foi fácil. Muitas foram as tribulações. Eu consigo ver aqui no meu espírito muitas mulheres tristes, mulheres que ao longo do dia passaram por alguns momentos tristes que abateram elas e agora estão cansadas fisicamente, mentalmente. Pai, eu vejo também homens que estão frustrados porque as coisas não saíram do jeito que eles queriam. Mas eu te peço, ó Deus, acalma o coração. Traga paz, Senhor. É disso que nós estamos precisando, voltar os nossos olhos para a Tua palavra. Assim como Abraão e Sara, Pai, nós estamos esperando pelas Tuas promessas e confiando que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu sei que o Senhor trabalha de formas misteriosas, mas nós confiamos que o Senhor está no controle e sabe o que é melhor para nós. Nos ajude, Senhor, a ter paciência, nos ajude a crer contra a esperança. E desde já eu te agradeço, porque se não fossem as tuas promessas, as tuas palavras, nós não estaríamos aqui. Graças ao Senhor, nós temos paz, direção, nós temos o conforto no momento da angústia. E por isso eu te peço, ó Pai, que o Senhor nos livre dos sonhos maus, dos pesadelos, ajude-nos a descansar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, e que possamos acordar amanhã renovados, prontos para viver os teus sonhos. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, o nosso momento de oração não termina aqui. A sua oração chegou ao trono de Deus e Ele vai te responder agora. Preste muita atenção, porque essas palavras não estão saindo da minha boca, mas eu creio que é o próprio Senhor falando contigo. E Ele diz assim: meu filho, minha filha, eu ouvi sua oração nesta noite e estou sempre aqui para te escutar. Eu nunca te deixarei e sempre estarei ao seu lado, cuidando de você e da sua casa. Eu entendo a sua impaciência e eu sei como é difícil esperar pelo meu tempo, mas lembre-se que a minha hora é perfeita. Eu abençoei Abraão e Sara com um filho e eu também abençoarei você. Eu tenho planos maravilhosos para a sua vida e você pode confiar que eu farei o impossível. Eu lhe darei tudo o que você precisa no meu tempo certo, de acordo com a minha vontade. Você pode confiar que eu estou no controle e sempre guiando você por cada caminho. Sou eu quem faço com que tudo coopere para o seu bem. E eu sei que às vezes é difícil entender o meu plano e as minhas decisões. Mas lembre-se, o meu ponto de vista é diferente do seu. Eu vejo as coisas de uma perspectiva mais ampla. Eu posso ver o quadro completo e sei o que é melhor para ti, mesmo quando você acha que não. Eu espero que você saiba que eu ouço cada uma de suas orações e respondo a cada uma delas. Basta você prestar atenção em ouvir a minha voz. Eu estou sempre trabalhando em seu favor e sempre estarei aqui para você, mesmo nos momentos difíceis. Eu nunca te deixarei só e sempre estarei aqui ao seu lado, te guiando e te fortalecendo. Meu filho e minha filha, a espera é uma oportunidade para que você aprenda a confiar mais em mim, a depender somente de mim. Eu te amo incondicionalmente e farei o que for melhor. Eu fui fiel com Abraão, com Sara, com Isaac, com Jacó, com Ruth, com Davi, com Paulo. Eu fui fiel com todos aqueles que me amaram e eu serei com você também. Estarei sempre ao seu lado durante toda a noite. Eu te protegerei e te livrarei. Sabe aquilo que está te preocupando, tirando o seu sono? Entregue para mim e eu vou te dar a paz e o descanso no lugar. Eu guardarei os seus sonhos e te protegerei de qualquer coisa que possa machucar você. Eu sou o seu Deus, confie em mim. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Olha, eu tenho certeza que Deus falou muito ao seu coração e agora eu peço que você compartilhe. Clique no botão compartilhar abaixo do vídeo, selecione o ícone do WhatsApp e envie para as pessoas que você ama, seus familiares. Com certeza Deus vai colocar aí as pessoas certas que vão precisar desta oração e você será um canal de bênção na vida delas.
Amém? Eu espero então no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço. Olá, meu querido irmão e minha irmã, boa noite. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu estarei com você nos próximos minutos para te ajudar a dormir. E para isso eu quero trazer uma mensagem que Deus colocou no meu coração, de forma que você vai acalmando, você vai descansando o seu coração. Eu não sei como foi o seu dia hoje, mas eu espero que as coisas tenham saído do jeito que você planejou, que você esteja feliz e satisfeito. E se por algum motivo algo deu errado e você se frustrou ou se decepcionou, mantenha sua calma, não perca sua fé. Deus ainda continua no controle da situação, Ele continua te amando e Ele não vai desistir de você. E a sua palavra diz que Ele faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem, para o bem da vida daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Então, se você está aqui, com certeza você ama a Deus e você sabe que Deus tem um plano para a sua vida. Irmãos, eu estava lendo os comentários aqui, os testemunhos que você deixam aqui nos comentários, e eu fico tão feliz com a obra que Deus tem feito. São centenas de pessoas me contando que estão tendo uma noite de sono mais tranquilas, elas estão acordando renovadas. E isso me deixa muito feliz, porque este momento de oração nasceu no coração de Deus. Então, se você deseja ter uma noite de paz e de tranquilidade, eu te convido a estar comigo aqui todos os dias, às 10 horas da noite. E se você chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Saiba que aqui nós formamos uma grande comunidade, uma família na fé, que tem se espalhado por todo o Brasil, fora do Brasil. E aqui nós não falamos de religião, nós falamos apenas de um relacionamento que você pode ter com Deus por meio do seu Filho Jesus. Então, sinta-se à vontade para se inscrever aqui no meu canal, ative o sininho da notificação para que você fique por dentro dos próximos vídeos, tá certo? Todos os dias às 5 horas da manhã, 6 horas da noite e 10 horas da noite, eu tenho um encontro marcado com você. Eu creio que Deus tem uma obra na sua vida e eu quero ser usado por Ele para te abençoar. Por isso fique comigo até o final, porque depois da oração que nós formos fazer, eu quero ser boca de Deus na sua vida. Eu quero dizer palavras de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, e tenho certeza, as palavras têm poder. E a partir de hoje eu profetizo que você vai ter noites de sono abençoadas. Você vai parar de ficar remoendo o passado, você vai parar de ficar virando de um lado para o outro quando o sono não vem. Deus vai começar a descansar o seu coração, Ele vai te dar a paz que você tanto precisa. Amém? Hoje eu quero conversar com você sobre a nossa vida. Sabe por quê? Porque a nossa vida nada mais é do que uma longa caminhada, do qual não é possível caminhar sozinho. Você pode até ser uma pessoa resiliente, uma pessoa perseverante, você pode tentar fazer tudo do seu jeito, mas sem ajuda, vai chegar um momento em que você vai precisar ter alguém do seu lado, porque os fardos que você carrega ficarão tão pesados e ninguém, por mais forte que seja, consegue vencer tudo sozinho. Mas é aí que você vai começar a perceber que as pessoas à sua volta não conseguem te ajudar. Elas podem até tentar te encorajar, dizer palavras de ânimo, mas elas não sabem exatamente o que você está sentindo. Só você conhece os seus problemas e por não encontrar o apoio que você precisa, parece que a dor nunca vai embora. A dor sempre te acompanha, mas é nesse momento que Deus se oferece para ser o seu companheiro de caminhada. Amém? Eu quero ler para você uma passagem da Bíblia que fala exatamente sobre isso. Em Êxodo capítulo 33, o Senhor disse assim para Moisés: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Olha isso, irmãos, essas simples palavras de Deus com certeza trouxeram grande conforto para Moisés. A Bíblia conta que certa vez Moisés estava caminhando pelo deserto com seu irmão Arão e milhões de hebreus. Aqueles homens, mulheres, crianças haviam sido libertos das mãos de Faraó, atravessado o Mar Vermelho e agora estavam caminhando com Moisés no deserto rumo à terra prometida.